Fala, meus queridos. Nessa parte da aula a gente vai ver as características dos itinerários e dos deslocamentos. Eu particularmente acho interessante, acho que vai começar a cair mais ainda em prova a partir de agora. Vamos direto então para o ponto, vai ser uma aula curta, bem tranquila, só para vocês entenderem mesmo. Então, quanto ao meio físico, os itinerários e, por conseguinte, os deslocamentos, eles podem ser por meio terrestre, quando a gente utiliza automóvel, que é o que a gente mais utiliza, ônibus ou trens, aéreo, quando usa avião ou helicóptero, e aquático, no caso de navios, lanchas, barcos pequenos, etc. E aí a gente pode subdividir o aquático em marítimo, fluvial ou lacustre, dentro de rio, lago, oceano e etc. Quanto à proteção, eles podem ser cobertos e abrigados, e aí eu gosto de falar quando a gente utiliza pontos de apoio ou de fuga, mas além disso aqui, porque, por exemplo, um ponto de apoio ou de fuga é uma delegacia. 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 Mas imagina que a gente está fazendo um itinerário, um deslocamento a pé, e a gente está dentro de um ambiente. Logo, ele pode ser sim coberto ou abrigado, né? Então pode ser dentro de um ambiente ou não também. Eu gosto de utilizar ponto de apoio de fuga, porque didaticamente é o primeiro contato com a matéria, vocês já entendem melhor. Descoberto de desabrigado não possuem os pontos de apoio ou de fuga, ou, por exemplo, né, mesmo possuindo algum ponto de apoio ou de fuga, ele está ao ar livre, né, está num comício e a gente não tem a cobertura ou não tem algum abrigo perto dele. Quanto à luminosidade, pode ser diurno, realizado à luz do dia, com todas as implicações que os deslocamentos nessas condições enfrentam, trânsito, pedestres, etc. Para diminuir o tempo, o que a gente tem que fazer? Empregar a força policial no trânsito, por exemplo. Abrir passagem no trânsito. E noturno, são as condições opostas acima. Não há necessidade de envolvimento de grandes efetivos policiais na segurança. Isso é uma questãozinha muito boa para cair em prova, porque todo mundo vai falar assim, eu tenho certeza, o aluno já vai pensar o seguinte, não, pô, tem que ter efetivo policial, mas aqui a gente fala que não há envolvimento de grandes efetivos, comparado com o diurno, entenderam o raciocínio lógico? Quanto à extensão, eles podem ser curtos, quando a gente diz que é realizados dentro do perímetro urbano. Aqui eu gosto de pensar realizar dentro do perímetro urbano quando a gente está no deslocamento de carro. Quando a gente está num deslocamento a pé, o curto, o médio e o longo, eles são muito relativos. Eu gosto muito de pensar que às vezes, um itinerário que é curto em distância pode ser longo em tempo, né? Porque por causa de vários fatores, tem muita gente, porque não tá, porque a gente não planejou o itinerário, então a gente não sabe para onde ir. Então, para mim, o curto é aquele itinerário que, além de ser curto em distância, ele demora pouco tempo, ou seja, vai deixar nossa autoridade pouco tempo exposta aos atentados. Entenderam o raciocínio lógico? Eu gosto de pensar nisso aí. Longo, pensando em carros, né, fora do perímetro urbano ou mesmo fora da cidade. E pensando a pé, eu gosto muito de pensar nesse caso que eu falei para vocês. Às vezes, o itinerário de 200 metros tem um deslocamento que dura muito mais tempo do que o outro de 300. Então, tem que pensar nisso aí. Eu gosto de pensar, se eu fosse dar um número objetivo para vocês, uma quadra é curto. A partir de uma quadra, pô, já tem que andar 2 quadras, aí começa a ficar longo. Aí eu começo a querer me preocupar mais. Quanto ao sigilo, eles podem ser ostensivos ou reservados. Ostensivo, quando realizado com o conhecimento do público em geral, através de divulgação do deslocamento, seja pela fácil identificação dos transeuntes da passagem da autoridade, etc. O ostensivo, por exemplo, vai ser na posse do presidente. A gente já sabe de onde é que ele vai sair, para onde é que ele vai ir. Logo, se ele é ostensivo, a gente tem que ter um aparato de segurança muito maior, mas muito maior. Tem que pensar nisso aí, segurança maior. Reservado quando se procura furtar do conhecimento público esse deslocamento, agindo com discrição e, se possível, utilizando transportes que não denunciem o citado deslocamento, sempre tentando sair velado, né, para ninguém saber. Logo, a nossa assessoria de segurança, quem conhece, e vão ser somente eles ali, a gente vai trabalhar com modo de segurança um pouquinho mais enxuto, exatamente para não chamar a atenção. Quanto à missão e
por conseguinte, quanto às medidas de segurança que a gente tem que utilizar. De rotina, são os normais, o básico, efetuados da residência para o trabalho e vice-versa. Essa é a rotina. Lembrando que a rotina é uma vulnerabilidade que a gente tem na segurança. Os eventuais, também chamados de especiais ou medidas de segurança especiais, pode cair na prova de vocês, aqueles realizados para atender solenidades oficiais e de cunho social, que é o que vocês vão estar acostumados a trabalhar quando vocês passarem no concurso. Inauguração, concertos, datas cívicas, jantares, quando tiver algum tipo de solenidade. Logo, eles são eventuais, eles não são de rotina, e aí vocês vão começar a trabalhar muito com planejamento de segurança ali. Os de rotina a gente já tem um planejamento de segurança normal. Aqui é o que vocês vão começar a entender como é que funcionam as coisas. Pô, tem que fazer um planejamento de segurança diferente, tem que estar mais atento a imprevisibilidades, né? Tem que ser um planejamento de segurança mais flexível e assim por diante. E os inopinados, que são os não programados. Tranquilo? Logo, a gente sabe que a gente tem níveis de segurança e níveis de medida de segurança diferentes para cada um desses tipos. Quanto à flexibilidade, nos flexíveis há a possibilidade de mudança. Há a possibilidade de mudança no deslocamento, ou seja, por meio dos chamados itinerários alternativos ou secundários também. A gente chama eles de secundários. Secundários. Para outras opções de acesso e de retirada dos locais a serem percorridos. Deixa eu ajeitar isso aqui. E os inflexíveis, quando não há essa possibilidade, por exemplo, rodovia sem retorno. A gente fez o nosso trajeto, nosso itinerário, a gente fala, ó, nessa parte, nesse trecho aqui, não dá. Aqui não tem, aqui se acontecer algum problema, não tem possibilidade de alteração de itinerário. Logo, nesse caso aqui, a medida de segurança a ser utilizada ela tem que ser maior. Entenderam o raciocínio lógico? A ideia é que vocês peguem o raciocínio lógico. As bancas elas gostam muito de pegar a gente na falta de raciocínio lógico do candidato no que tange ao conhecimento. A gente grava o conhecimento, mas na hora de fazer o raciocínio lógico lá, a banca coloca uma palavrinha, coloca uma expressãozinha que puxa o tapete do candidato. Quanto aos meios empregados, né, a gente pode ter um deslocamento simples que não exige emprego de meios, ou seja, deslocamentos inopinados e sigilosos. E a gente, porque aí ninguém sabe para onde é que a gente está indo, a gente tem exatamente a tendência a enxugar, mais simples. Nos complexos, a gente tem que utilizar muita coisa, meios, né, emprego de meios, porque, olha só, a utilização de pessoal e meios em apoio fica condicionada aos seguintes fatores: por causa da importância da autoridade, disponibilidade de pessoal e material, a conjuntura atual. Então, todo mundo sabe que o presidente está saindo agora e está indo lá para o Parque Tupã aquático, sei lá. Pô, todo mundo que vai atrás dele já estão esperando ele, já sabem onde é que ele está indo. Então, a gente tem que entender isso aqui, a gente tem que fazer um aparato muito mais complexo para garantir a segurança dele. E aí, beleza, a gente já analisou tudo, a gente tem os itinerários, agora a nossa autoridade vai começar a aparecer em público mesmo, a gente vai montar esse esquema e logo depois dessa aula vocês vão ver que a gente vai fazer uma aula sobre formação, escolta, pessoal e etc. Então, aparição em público é todo comparecimento de uma autoridade a um local ao qual se encontram presentes pessoas estranhas a seu convívio diário, a fim de cumprir um compromisso oficial ou particular, por exemplo. Entenderam? A partir disso aí, a gente começa a considerar vários fatores. Quais são considerados? Quanto ao público, né? A gente pode ter um público controlado ou não controlado. O controlado é aquele que é selecionado previamente para aparição no evento. Então, por exemplo, a gente está num jantar, é um jantar em público, etc., mas a gente está no jantar, já foi selecionado. O não controlado, ele não é selecionado ou previamente controlado. A gente tem um comício, por exemplo, e aí não dá para saber. Quanto ao tipo de evento, a gente tem que analisar isso aí, se é um comício, uma carreata, uma inauguração, abertura e encerramento de evento, palestra e reunião, que já tem público mais selecionado, apresentações sociais, grandes cerimônias, etc. Tudo isso aí a gente vai levar a cabo exatamente para entender qual a medida de segurança mais eficaz. Tranquilo, né? Quanto à formalidade, pode ser formal, oficial ou informal ou particulares. Lembrando que o segurança pessoal, ele sempre. O segurança pessoal. Opa, ficou ruim aqui embaixo da telinha. Pessoal. Ele sempre vai ter as vestimentas compatíveis com o tipo de solenidade, de formalidade.
Então a gente tem que olhar para a nossa autoridade, ver como é que ele está vestido, qual o tipo de solenidade que ele vai participar e sempre se vestir de uma forma que não descaracterize o local que a gente esteja. Exatamente para não chamar a atenção, né? Chamar mais atenção do que o presidente. Imagina o presidente da STF lá, todo mundo de terno, aí chega o Elvis lá, vestido de jogador de futebol. Pronto. Lindo, maravilhoso. Aí ficaram dois? E eu fiz dois, eu acho. Quanto ao tempo de preparação, eles podem ser eventos previstos ou inopinados. Previstos são os programados na agenda da autoridade com antecedência, inopinados, aqueles sem o conhecimento prévio da segurança e, por conseguinte, sem a devida preparação. Professor, questãozinha de prova. Os inopinados, itinerário inopinado, deslocamento inopinado, evento inopinado, pode ocorrer? Não. Não é interessante que aconteça, que ocorra isso aqui. Não é interessante. A gente estuda exatamente para saber que não é interessante. Assim como o nosso dignitário, nossa autoridade, opinar nos itinerários, na mudança de itinerário. A vontade dele não pode ser levada em conta. Essa é a ideia, não pode acontecer. Quer dizer que não ocorra na prática? Não. Quer dizer que para nossa questãozinha de prova, a gente tem que entender que não pode acontecer. Não é uma medida de segurança eficaz. Vocês entendem isso? Quanto ao local, a gente pode ocorrer em um recinto fechado ou aberto essa aparição aí. Confere? A gente tem ali então um jantar, por exemplo, em um recinto fechado. O itinerário dele pode ser tranquilamente um itinerário coberto? Pode, ele pode sair de, de dentro de um próprio quarto, de uma sala, e nesse itinerário, nesse deslocamento aí de 20, 30 metros, a gente pode ter tranquilamente ponto de apoio, ponto de fuga, a gente pode ter cobertura, a gente pode ter abrigo, ou não. Ou pode simplesmente a segurança cagou, não deixou nada preparado, então mesmo ele dentro de um recinto não é coberto e não é abrigado. Entenderam? Quero que vocês entendam bem isso aí. Quanto ao sigilo, né, dessa solenidade, por exemplo, dessa aparição, ostensiva ou reservada, quando a gente sabe ou quando não sabe. São questõezinhas que podem aparecer muito na prova de vocês e que vocês já matam, né? E a gente vai listar esses locais de aparição em público e a gente tem que, depois de listar, a gente tem que conseguir bater, fechar todas as características. A gente fala que tem que ter uma adequação típica, que a gente fala, adequação típica imediata. Tudo que está no papel tem que acontecer na prática. Então, quais são essas características que a gente tem que observar? Amplitude do local, acesso, a população, um terreno favorável. Nunca que a gente vai utilizar um terreno desfavorável, né? O que é um terreno desfavorável? É só lembrar dos morros, né? Lembre que o Rio de Janeiro tem morro. Eu sou do Rio Grande do Sul, trabalhei em Porto Alegre na Polícia Civil, tem muito morro lá também. Então, toda vez que a gente está embaixo e alguém está em cima do morro, a gente está numa posição desfavorável. Logo, uma posição mais alta é sempre uma posição mais favorável. Tem que trabalhar também com meios de comunicação, lembrando que a gente tem que utilizar canais sigilosos, criptografia, o sigilo ele tem que ser muito utilizado, porque outras pessoas podem interferir nisso. Tranquilo, meus queridos? Aqui a gente finaliza e a nossa próxima parte da aula vai iniciar com a escolta. Vocês estão vendo, a gente está indo aos pouquinhos e agora a gente está iniciando nessa nossa execução aí da escolta em volta do dignitário. Tudo que vocês querem fazer em breve quando passarem no concurso. Então vamos seguir destruindo a banca e evoluindo.